Olá, alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam ótimos. Bom, hoje nós vamos iniciar mais uma semana de aula. Primeiramente, eu vou começar com as atividades que eu pedi para que vocês fizessem na semana passada. Então, eu vou fazer a correção com vocês da página 83, tá? Primeira. São duas questões que eu pedi para que vocês fizessem. Então, vamos começar? Por gentileza, abram o livro de vocês na página 82 e 83. Então, vamos à atividade 1, relacionar informações. Botem aí, por gentileza, na página 82 o livro de vocês, para que vocês acompanhem tanto no livro como na aula, tá certo? Então, analise a fotografia ao lado, que está no livro, que foi tirada sob a cobertura de gelo dos mares da região antártica, e perceba como ela revela uma riqueza incrível de vida. Com base no que foi discutido nesse capítulo, responda. Então, vamos à letra A. Primeiramente, olhem a foto que está aí no livro, na página 82, e aí a gente vê que é uma foto de um oceano, onde a parte de cima, a superfície desse oceano está toda congelada, enquanto a parte de baixo do gelo tem água em forma líquida. E a gente está vendo aí que, apesar do gelo, existe vida, né? Existe vida, embora essa água tenha gelo, tá? Então, vamos lá, letra A. Por que se forma gelo apenas na camada superficial da massa de água? Vamos à resposta. Porque o gelo é menos denso do que a água na forma líquida, portanto, ele flutua sobre ela. Primeiramente, vamos ao conceito de densidade, para depois a gente entender o sentido dessa resposta, né? Então, densidade, o conceito de densidade é a quantidade de massa de uma determinada matéria. Então, quando está dizendo aí que o gelo é menos denso, está dizendo que o gelo tem menos massa do que a água em forma líquida. Se tem menos massa, é mais leve. Se é mais leve, flutua. Tá certo? Então, porque o gelo é menos denso do que a água na forma líquida, portanto, ele flutua sobre ela. E aí fica na superfície. E embaixo do gelo existe vida. Todo tipo de vida, né? No oceano. Embora exista gelo no mar. Então, vamos lá, letra B. Qual é a importância ecológica dessa propriedade da água? Vamos à resposta. Em virtude dessa diferença de densidade, as águas dos lagos e mares não se congelam completamente, pois formam-se uma camada de gelo menos densa que fica na superfície e cria um isolante térmico natural que faz com que a água abaixo dela permaneça na fase líquida. Isso salva a vida animal e vegetal dos lagos e mares. Imagina se essa água gelada ficasse toda congelada, se o mar ficasse, além da superfície cheia de gelo, embaixo também ficasse cheia de gelo. Não iria existir vida, nem vegetal e nem animal nos mares, certo? Então, além dessa questão aí da densidade, né, porque o gelo é menos denso do que a água líquida e aí flutua, também existe uma outra propriedade da água, que é de isolante térmico. Como o oceano ele está muito gelado, então é como se o gelo pegasse toda a temperatura baixa da água e se juntasse em forma sólida, né? Como se ela absorvesse toda a temperatura baixa, todo o gelo e se formasse em forma de gelo, né?
Então, essa é uma das propriedades da água, que é de isolante térmico, tá? E aí, isso salva a vida animal e vegetal dos lagos e mares. Se não fosse essa propriedade de isolante térmico, não existiria vida, porque o mar seria todo congelado, certo? E aqui uma foto para a gente entender mais um pouco da densidade, mais um pouco sobre o isolante térmico, né? Que é uma das propriedades importantíssimas da água. Aí eu trouxe um copo com gelo. Quando vocês põem gelo no copo, seja qualquer tipo de líquido, né? Água, refrigerante, suco, o gelo vai flutuar. Por quê? Porque o gelo é menos denso do que a água, do que o líquido, do que qualquer líquido, certo? Ou seja, porque o gelo tem menos massa do que a água, tá certo? Ou seja, o gelo é mais leve do que a água e aí flutua. E aí a foto da direita tá mostrando um iceberg. Olha aí, que interessante, né? Esse local aí do iceberg está com temperaturas muito baixas, né? E aí é como se o gelo absorvesse toda a temperatura toda a temperatura baixa e formasse, né, um grande cubo de gelo, né, em forma de iceberg. Imagina se a água não fosse isolante térmico, né? Um importante isolante térmico. Toda a água estaria congelada. E aí, um outro exemplo de isolante térmico na foto de cima eu trouxe um iglu para vocês verem, né? O gelo como isolante térmico. Aí na foto de cima eu trouxe um iglu, onde os esquimós moram, né? O iglu ele é todo formado de gelo. Toda essa estrutura do iglu é só gelo, tá, gente? Só gelo. E aí não derrete, obviamente, porque está num local de temperaturas abaixo de zero, ou seja, muito gelado, tá? Então, os esquimós, eles moram dentro desses iglus formados de gelo. E aí a pergunta é, como é que esses esquimós não morrem de frio, né? Simplesmente porque o gelo, como a gente acabou de ver, a água, ela é um isolante térmico e, por incrível que pareça, dentro desse iglu, ao invés de ser gelado, tá quente. Porque o gelo que forma a estrutura do iglu, ele absorve toda a temperatura baixa e fica ali no gelo, tá? Enquanto que dentro é quentinho. Tem uma temperatura agradável. Quentinho não, né? Tem uma temperatura agradável que possa conviver. E aí na figura abaixo, né, tem uma pessoa pescando, né, em cima do gelo, e embaixo é a água em forma líquida. E aí é um excelente exemplo de que a água é um isolante térmico, porque o gelo que está na superfície absorve toda a temperatura baixa, né? Enquanto que embaixo do gelo a água permanece em forma líquida. Logicamente que essa água em forma líquida está gelada, mas ela continua líquida, tá certo? Permitindo assim todo tipo de vida marinha, como peixes, e algas, né, e outros tipos de vidas marinhas, conseguirem sobreviver nesse meio, tá? Afinal de contas, se toda a água congelasse, não seria possível nenhum tipo de vida, tá certo? Então, uma das propriedades da água que a gente viu aqui nessa questão foi de isolante térmico. E a página 82, que eu pedi para que vocês fizessem, 83, desculpem, para que vocês fizessem a atividade 2, tá? Então, vamos ler aqui o enunciado.
Os mamíferos mantêm a temperatura interna do corpo relativamente constante, homeotermia, por volta de 36 graus Celsius, independentemente da variação de temperatura ambiental, graças aos mecanismos internos de controle, endodermia. Quando a temperatura interna aumenta, são desencadeadas respostas como a dilatação dos vasos sanguíneos superficiais, transportando mais sangue para a superfície do corpo, e a liberação de suor, que promove o resfriamento do corpo ao evaporar. O contrário ocorre quando a temperatura corpórea diminui. Os jacarés, no entanto, não mantêm por si mesmos a temperatura interna de seus corpos constantes. Eles dependem de fontes externas de calor ou de refúgios para sua regulação térmica, ectodermia. Os jacarés usam uma combinação de mecanismos comportamentais para regular sua temperatura corpórea, entre os quais os mais importantes são os deslocamentos entre a água e a terra. O ambiente aquático exerce papel de destaque na termorregulação desses animais, pois minimiza flutuações que resultariam em temperaturas corpóreas externas. Ou seja, o texto está dizendo que nós seres humanos somos endodérmicos e os jacarés, não só os jacarés como todos os répteis, são ectodérmicos. O que isso quer dizer? Os seres humanos são endodérmicos porque, independentemente do ambiente onde nós estejamos, a nossa temperatura corporal se adequa à temperatura do ambiente. Por exemplo, se a gente está num ambiente muito quente, nosso corpo interno, nossas estruturas internas, temos mecanismos para se adequar, para se adaptar a esse ambiente com essa temperatura. Se nós estamos em uma temperatura mais elevada, o nosso corpo tem mecanismos internos que se adequam com a temperatura do meio ambiente, tá? Ou seja, o nome disso se chama endodermia, ou seja, os seres humanos são endodérmicos. Nós temos mecanismos corporais que se adequam à temperatura ambiental, certo? Aqui no texto está dizendo que os jacarés são ectodérmicos, ou seja, é o contrário da gente. Eles não têm mecanismos internos que se adequam à temperatura onde eles vivem. Ou seja, os jacarés, não só os jacarés, como todos os répteis que são ectodérmicos, precisam de mecanismos comportamentais para se adequarem, para se adaptarem àquele meio ambiente onde eles estão. Ou seja, os répteis só conseguem viver em temperaturas baixas ou em temperaturas quentes, né, no caso. E aqui está dizendo que a água, vamos lá, aqui está dizendo, estou lendo aqui no livro de vocês, tá? Que a água, ela participa desse processo nos répteis. Então, vamos responder a letra A. Explique por que a liberação de suor na superfície do corpo é eficiente no resfriamento corporal. Considerando que o vento é um fator facilitador da evaporação, explique também por que quando nos molhamos e nos expomos a ele, ao vento, sentimos mais frio do que sem essa exposição. Vamos à resposta e aí eu vou explicar para vocês mais sobre esse assunto. O motivo de nós suarmos é porque a temperatura do nosso corpo esquentou, ou seja, aumentou. Então, o nosso organismo irá buscar mecanismos para que a nossa temperatura corpórea volte ao normal. Ou seja, falando aí do suor, né? A nossa temperatura aqui no texto disse que nossa temperatura normal é de 36 graus. Nossa temperatura não pode estar baixa, também não pode estar alta. Caso a nossa temperatura fique desregular,
irregular, nosso corpo tem mecanismo para que essa temperatura corpórea volte ao normal, ou seja, 36 graus, certo? Então, quando o nosso corpo tá quente, né? Quando a gente pratica alguma atividade, enfim, e nosso corpo esquentou, nosso organismo, nossas glândulas sudoríparas, elas secretam o suor, né? Para que o nosso corpo se resfrie e aí volte ao normal, ou seja, a 36 graus, certo? E aí a segunda pergunta, considerando que o vento é um fator facilitador da evaporação, explique também por que quando nos molhamos e nos expomos a ele, ao vento, sentimos mais frio do que sem essa exposição. O fato de sentirmos frio ao nos expormos ao vento, quando nos molhamos, é porque a fina camada de água que adere à nossa pele absorve a quantidade significativa de calor, por isso sentimos a sensação de frio. Ou seja, quando a gente sai do banho, quando a gente sai da piscina, molhados, né? E aí quando a gente se expõe ao vento, o vento, ele evapora essa água que está no nosso corpo e junto com a evaporação, com a água, pega parte do nosso calor, né? Do nosso calor que está no nosso corpo. Por isso que a gente sente frio. E aí, quando a gente sente frio, o que é o normal do nosso corpo? Começa a tremer. E aí o nosso corpo começa a tremer porque a nossa temperatura ficou fria, ficou com mais de 36 graus. E aí, esse comportamento, né? A gente começa a se tremer, é porque o nosso corpo precisa de movimentos. Quando a gente se movimenta, a gente gera calor, a gente gera energia em forma de calor, né? Então, a nossa temperatura precisa baixar para 36 graus, o nosso corpo começa a gerar movimentos, né, em forma de tremor, e aí o nosso corpo gera energia em forma de calor, certo? Então, o fato de sentirmos frio é porque na evaporação, né, a água pega o nosso calor e aí a gente sente frio. Letra B. Que propriedade da água está associada ao fato de Que propriedade da água está associada ao fato de a água minimizar flutuações na temperatura do corpo dos jacarés? Justifique. O jacaré fica entre a água e a terra, né? Então, quando a temperatura do jacaré não está normal, ele vai para a água para poder estabelecer. Porque a gente viu que a água tem uma alta condutividade térmica, ou seja, ela pega para si o calor do corpo do jacaré, certo? Então, o jacaré vai para a água, que é para estabilizar essa temperatura que não está normal, fora da água, certo? Aí a água tem uma propriedade chamada condutividade térmica, a gente viu nos slides passados, que a água conduz energia, né? E aí a água pega para si o calor do jacaré, estabelecendo a temperatura corpórea dele, já que o jacaré é um animal ectodérmico, tá certo? Abra o livro de vocês na página 75 para que a gente continue da onde a gente parou na aula passada. Então, página 75, a gente vai continuar com os nutrientes da onde a gente parou, no caso, lipídios. Os lipídios abrangem uma classe de componentes insolúveis em água, com estruturas muito variadas e que exercem diferentes funções biológicas. Ou seja, os lipídios são, no geral, os óleos e as gorduras que são insolúveis na água, ou seja, não se dissolvem na água, certo?
Bom, um tipo de lipídio são os esteroides. O mais abundante dos tecidos animais é o colesterol, que é um tipo de esteroide, tá? O colesterol que a gente tanto ouve falar. Do total de colesterol presente no sangue humano, 80% são fabricados pelo fígado e apenas 20% a gente provém através da alimentação de origem animal, tá? A gente ingere 20% desses lipídios através dos alimentos, né, de origem animal. No caso, 80% é fabricado pelo fígado e 20% é proveniente da nossa alimentação. Então, todo mundo precisa de lipídios, gente. Todo mundo precisa de óleos e todo mundo precisa de gorduras, tá? Porque esse nutriente ele está presente na constituição tanto da gente, dos seres humanos, como dos animais e também das plantas, tá? Então, a gente precisa, mas vai depender também da quantidade. A gente precisa comer esses 20% e a gente não pode se alimentar mais do que isso, né? Então, mais do que 20% da nossa alimentação rica em lipídios vai nos fazer mal, tá? Então, além dessa forma da gente obter esses lipídios, né, que é do fígado e da alimentação, é também matéria-prima para a formação de vários hormônios, como os hormônios femininos e os hormônios masculinos, estrogênios e testosterona, tá? Ela também, esse esteroide, esse tipo de lipídio, também atua na formação de sais biliares, como a gente estudou, como vocês estudaram no 5º ano, né? Os sais biliares, eles ajudam na digestão justamente das gorduras, né? Também é necessário, os esteroides são necessários para a obtenção da vitamina D e além de ser constituinte das membranas celulares. As membranas, as nossas células, aliás, elas são constituídas por lipídios, por gorduras, tá? Na parte da membrana plasmática é formada de gordura. Por quê? Porque essa gordura, ela faz ela faz o papel de entrada e saída de substâncias, né? De substâncias necessárias, a entrada de substâncias necessárias na célula e a saída de substâncias desnecessárias da célula. Então, ela é muito importante em várias localidades, né? As gorduras, os esteroides, no caso. E apesar de ser muito importante, o seu excesso é nocivo à saúde humana, ou seja, a gente tem que saber qual é a porção diária, quanto de porção diária que a gente pode se alimentar, né? Porque passando desses 20%, a gente pode desencadear futuramente doenças do coração, obesidade, entre outras. Então, no nosso sangue, falando em colesterol, no nosso sangue, nós temos 2 tipos de colesterol, o LDL e o HDL. São 2 siglas em inglês, que significa LDL, Low Density Lipoprotein, e HDL, High Density Lipoprotein. A LDL ela é muito conhecida como um mau colesterol, porém, ambos os colesteróis nós precisamos, tá certo? Mas o LDL só se torna um mau colesterol por conta do excesso, tá? Mas ele tem uma função muito importante, como transporta o colesterol proveniente do fígado para as células dos diferentes tecidos. Ou seja, nossas células precisam desse colesterol para fazer algumas funcionalidades, como eu falei no slide passado, certo? Porém, o seu excesso é que vai fazer mal. Quando em excesso, no entanto, as LDLs podem se acumular nas paredes de artérias e formam as placas de ateroma. E o nome dessa doença
é a aterosclerose, tá certo? Mas a LDL é necessária, só faz mal por causa do excesso, tá certo? Vamos para a HDL, que é conhecida como um bom colesterol. Unem-se ao colesterol em excesso no sangue, transportando-o para o fígado, onde é degradado e excretado sob as formas de sais biliares, ou seja, o HDL, quando a gente está com o colesterol, com o nível de colesterol alto, esse tipo de colesterol, ele entra para poder pegar o seu excesso, transporta para o fígado e do fígado transporta para os sais biliares, tá certo? Por isso que é chamado de bom colesterol, porque ele degrada o colesterol em excesso, né? Evitando, assim, inúmeras doenças. Aí a aterosclerose, ela acontece quando o excesso tá demais, né? Tá aí. A foto aí de um ateroma, né? Essa partezinha amarela é a gordura, muito em excesso, por sinal. Essa partezinha redonda que tá aí no meio da gordura são as nossas células sanguíneas, que vocês estão notando que elas estão com dificuldade em passar nessa artéria, né? E o que é que acontece? Acontece a aterosclerose, né? No caso, que é o fato das células sanguíneas não conseguirem passar, não conseguirem circular nos nossos vasos. Um outro tipo de lipídio se chama triglicerídeos. São as gorduras e os óleos. São as reservas de energia do corpo humano. Eles têm a função de fornecer combustível para os músculos, ou seja, energia. Quando os triglicerídeos não são usados como forma de energia, passam a ser armazenados no tecido adiposo como gordura. O que é mesmo tecido adiposo, né? É aquele tecido que está cheio de gordura, no caso, a barriga, né? As pernas, os braços, e aí começa a formar, a armazenar, no caso, né? A gordura nesses tecidos, que não forma nada saudável, né? Que não é nada saudável. Os triglicerídeos entram no organismo de duas formas, pela alimentação e pela produção do próprio corpo. Quando a gente vai fazer o exame de sangue da gente, né, para poder ver essas taxas, uma delas está lá, triglicerídeos. Aí tem a taxa normal e tem a taxa do seu corpo, se ela está normal ou se ela não está normal, que é a taxa de gordura do seu corpo, tá certo? Aqui os óleos são encontrados principalmente em plantas, como é o caso dos óleos de algodão, amendoim, milho, arroz, girassol e soja. Também podem ser encontrados em animais como o óleo de fígado de bacalhau, que é essa forma que a gente se alimenta, essa forma que entra, o óleo que entra no nosso organismo da forma de alimentação. Gorduras são encontradas em animais, acumulando-se principalmente em células adiposas. Esse tecido atua como reserva de energia e como proteção contra choques mecânicos e perda de calor, pois é isolante térmico. O tecido adiposo é nada mais, nada menos que as nossas gorduras do nosso corpo, que vai se acumulando, né? Quanto mais energia o nosso corpo tem, ela vai se acumulando em forma de gordura. Como a gente viu nos slides passados, os lipídios é uma forma de energia do nosso corpo. Então, se o nosso corpo acumula muita energia,
né, vai se acumulando nos tecidos adiposo em forma de gordura, como eu acabei de falar. Essa gordura se acumula onde? Na barriga, nos braços, nas pernas, no quadril, né? E não é algo saudável, claro que não, né? Carotenoides também é um outro tipo de lipídio, onde está dividido em dois tipos, carotenos e xantofilas. Os carotenos são alimentos alaranjados, como vocês estão vendo aí na foto, né? Esses alimentos alaranjados, avermelhados, eles são cheios de carotenos. E os benefícios desses carotenos, desses alimentos que contêm carotenos, são previne inúmeros cânceres, aumentam o nosso sistema imunológico, são alimentos antioxidantes, ou seja, faz com que o nosso corpo funcione da melhor forma. Então, é muito importante a gente ingerir alimentos com esse nutriente, que são os carotenos. São alimentos de cores alaranjadas, avermelhadas, tá? E também um outro tipo de carotenoides são as xantofilas, são pigmentos que podem variar de amarelo a marrom avermelhado, que também são esses alimentos que estão aí na foto de vocês e também tem os mesmos benefícios, tá? Cerídeos. Cerídeos é um outro tipo de lipídios e são representados pelas ceras, como as produzidas pelas abelhas na construção de suas colmeias. As ceras também são produzidas por plantas e impermeabilizam as superfícies de folhas, frutos e pétalas, reduzindo a evaporação. Em plantas que vivem em regiões mais secas, a camada de cera da superfície dessas estruturas é mais espessa, o que evita ou minimiza a perda excessiva de água dessas plantas para o ambiente. Então, os cerídeos são nada mais nada menos que as ceras encontradas produzidas pelas abelhas e pelas plantas. Olha aí, para vocês verem, né, essas ceras. Primeiramente, esse primeiro exemplo aí é uma maçã. Quando a gente molha a maçã, como a gente sabe que a água não se junta com o óleo, né? Então, essa maçã aí, ela tem uma camada de cerídeo, ou seja, uma camada de cera, que é um tipo de lipídio, que serve para quê? Para minimizar a perda de água que acontece nos vegetais, né? A gente está vendo nessa imagem quando a água não se junta com essa cera, né? Que a gente está vendo aí várias gotinhas de água na maçã. O segundo exemplo é essa folha também, olha aí, todo tipo de folha tem uma camada de cerídeo, né, na sua composição, que é para quê? Mesma função, né? Para minimizar a perda de água, principalmente em plantas de regiões muito secas, de regiões que quase não chovem. E esse cerídeo também tá presente no mel de abelha, onde as abelhas produzem esse tipo de nutriente. Um outro tipo de cerídeo que não tem no livro de vocês, mas eu achei muito importante trazer, está localizado nas glândulas uropigianas de todo tipo de ave, né? Quando vocês avistarem uma ave que está desse jeito aí que tá a foto, é porque ele tá pegando o cerídeo, né? Ou seja, a cera, o óleo que tá dentro das penas dessas aves e tá passando nas outras penas. Para quê? Imagine se esse animal que tiver aí na água afundasse, né? A água
molhando as penas do animal, ele ficaria mais pesado e aí afundaria na água. Só que isso não acontece justamente por causa das glândulas uropigianas que estão cheias de cerídeos. Essas aves pegam essa cera que fica na cauda dessas aves, né? E aí ela pega, passa nas outras penas para poder a pena deles ficarem cheios de cerídeos, cheios de óleo, né? E a gente sabe que o óleo não se junta com a água. E aí a pena dessas aves não molham, de forma que elas não afundem. Olha que interessante, né? Então, quando vocês verem uma ave que tá desse jeitinho e que tá aí na foto, é porque eles estão passando cera nas suas penas, para poder eles não afundarem, tá certo? Olha que importante nutriente. E aí é isso, gente. Nossa aula de hoje chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham entendido e gostado. A próxima aula a gente dá continuidade à matéria, tá? E até a próxima.